Como é que os restos de uma jovem completamente desconhecida, achados numa tumba de 1500 anos, viraram uma devoção mundial? Parece coisa de filme, né? Mas essa é a história, a incrível história de Santa Filomena. E a gente vai entender direitinho como tudo isso aconteceu. Para a gente entender essa história, a gente tem que voltar no tempo e ir para um lugar bem específico, o subsolo de Roma. Lá ficam as famosas catacumbas. E olha, não é pouca coisa não. Imagina um labirinto de túneis subterrâneos tão, mas tão grande que se a gente conseguisse esticar tudo, daria para cruzar a Itália inteira. Era ali que os primeiros cristãos se refugiavam, sabe? Um lugar de fé, mas também de perseguição, martírio e, claro, onde eles enterravam seus mortos. Pois é, e essa citação que está aí na tela, ela resume bem o clima do lugar. Quando essas catacumbas foram redescobertas, muito tempo depois, o que se encontrou ali não era só osso, sabe? Era o eco de uma fé muito forte. Então, o ambiente é esse, de respeito, de reverência e, claro, de um baita mistério. Bom, é exatamente nesse cenário que a nossa história começa de verdade. A gente vai focar numa descoberta bem específica lá na catacumba de Santa Priscila. Foi ali que tudo começou. Então, anota a data, 24 de maio de 1802. Nesse dia, aconteceu uma coisa bem diferente. Os escavadores acharam uma tumba, e ela tinha umas particularidades. Era pequena, o que já indicava que ali estava enterrada uma pessoa jovem, e o mais incrível de tudo, ela estava selada, completamente intacta há mais de 1000 anos. Imagina só. E foi isso que eles encontraram. A tumba era fechada por 3 lajes de terracota e nessas lajes tinha umas inscrições e uns símbolos, pintados de vermelho. De cara, eles viram que tinha um enigma ali. As palavras escritas, bom, elas simplesmente não faziam sentido nenhum. O que estava escrito era exatamente isso. Lumina pax te confi. Em latim, isso não quer dizer nada. A confusão foi grande. Mas até que faz sentido, né? Porque muitos desses enterros eram feitos às pressas. Era como se as peças do quebra-cabeça estivessem todas ali, só que embaralhadas. Até que alguém teve a ideia de reorganizar as lajes. E aí, a mágica aconteceu. A mensagem ficou super clara. Pax tecum Filomena, que significa a paz esteja contigo, Filomena. Pronto, depois de mais de um milênio de silêncio, finalmente ela tinha um nome. Mas não era só o nome. Os desenhos na tumba eram pistas. Pistas muito importantes sobre quem ela foi. A palma, por exemplo, é um símbolo clássico de martírio, ou seja, de alguém que morreu pela fé. O lírio, fácil, né? Símbolo de pureza. Agora, o que intriga mesmo são a âncora e as flechas. Elas parecem indicar como ela foi executada. Guarda bem esses detalhes, a âncora e as flechas, porque eles vão ser fundamentais para a gente entender o resto da história. Ok, então agora a gente tem um nome, Filomena, e algumas pistas. As relíquias dela, que são os restos mortais, considerados sagrados, começaram uma viagem, saíram de Roma e foram para uma cidadezinha chamada Mugnano. E foi aí, nessa viagem, que as coisas saíram do campo do mistério e entraram no campo do inexplicável. Olha só o que aconteceu. Primeiro, quem estava levando as relíquias esqueceu de uma promessa de dar a elas um lugar de destaque. Colocaram o caixão debaixo de um banco. E o que aconteceu? O caixão começou a bater, a fazer um barulho enorme, até que foi movido para um lugar de honra. Depois, à noite, do nada, um feixe de luz saiu das nuvens e iluminou só o caminho por onde eles passavam. E para fechar, quando passaram por Cimitile, um lugar cheio de túmulos de outros mártires, o caixão ficou pesado, tão pesado que ninguém conseguia mover. Era como se ela estivesse saudando os outros. E a chegada em Mugnano, essa cidadezinha italiana, foi espetacular. A região estava passando por uma seca terrível, sabe? Faltava água para tudo. E aí, no exato momento em que as relíquias chegaram, caiu uma chuva torrencial. Acabou com a seca na hora. Para o povo de lá, não tinha a menor dúvida. Esse foi o primeiro grande milagre de Filomena. A partir daí, a devoção por ela simplesmente explodiu. E para a gente entender o porquê, a gente tem que pensar na época. O século XIX era uma era de muita ciência, de muito ceticismo. E, ao mesmo tempo, as pessoas tinham uma sede enorme por milagres, por coisas que elas pudessem ver. E Filomena, bom, ela entregou isso. E contou com a ajuda de 2 pessoas muito, mas muito influentes. A primeira pessoa foi Pauline Jaricot. Ela era uma figura bem importante na Igreja Católica. Fundou uma organização missionária gigante, mas ela estava muito doente. Tinha um problema grave no coração e estava literalmente à beira da morte. Então, em 1835, quase sem forças, ela foi até Mugnano. E lá,
rezando diante das relíquias de Filomena, ela foi curada, instantaneamente. A notícia voou para Roma, e o Papa da época, Gregório XVI, que tinha visto ela quase morrendo, ficou chocado. Ele declarou que aquilo era um milagre de primeira classe. Isso, claro, deu uma credibilidade oficial para a devoção que se espalhou pelo mundo todo. E aí entra em cena o segundo e talvez o maior divulgador dessa história, São João Maria Vianney, mais conhecido como o Santo Cura d'Ars. Ele era um dos santos mais famosos da França. E ele tinha uma devoção muito pessoal, muito profunda por Filomena. Chegava a chamar ela de minha querida santinha e de a operadora de milagres do século XIX. O interessante é que o próprio Cura d'Ars era famoso por seus milagres de cura, de conversão, mas ele sempre dizia, não sou eu. Ele atribuía tudo o que acontecia à intercessão de Filomena. A influência dele era gigantesca, e essa fé inabalável que ele tinha nela foi o que realmente transformou o culto a Santa Filomena num fenômeno em toda a Europa. Ok, a fama dela já estava consolidada, mas ainda faltava uma peça no quebra-cabeça. Afinal de contas, quem foi Filomena? A resposta para essa pergunta não veio da arqueologia, não. Veio de uma revelação. De acordo com uma revelação que uma freira, a irmã Maria Luísa de Jesus, recebeu, a história era a seguinte: Filomena era uma princesa grega, os pais dela eram pagãos, mas se converteram ao cristianismo para conseguir ter uma filha. Aos 13 anos ela foi para Roma com a família e lá o imperador Diocleciano ficou encantado por ela e quis se casar. Só que ela recusou, disse que tinha feito um voto de virgindade a Cristo. E aí ele mandou prender e torturar a menina. E aqui que a coisa fica interessante. Lembra da âncora que estava desenhada na tumba? Pois é, a história que veio na revelação diz que uma das tentativas de matar Filomena foi justamente jogando ela no rio Tibre com uma âncora amarrada no pescoço. E ela sobreviveu milagrosamente. De repente, aquele símbolo arqueológico tinha uma explicação, uma história por trás. E aconteceu a mesma coisa com outro símbolo, as flechas. A revelação diz que o imperador mandou matá-la com flechadas. Ela sobreviveu. Numa segunda tentativa, as flechas ou não saíam dos arcos ou voltavam e atingiam os próprios arqueiros. Mais uma vez, uma pista encontrada na tumba se encaixou perfeitamente na história que foi revelada. E pronto. Com isso a história estava completa. Agora, para a gente fechar, vamos dar uma olhada no que Santa Filomena representa para os devotos dela e qual o legado que ela deixou. Para os fiéis, ela é muito mais que uma mártir. Ela virou a padroeira da pureza, principalmente para os jovens. Também é vista como uma inspiração para quem quer encontrar um sentido no sofrimento. E, talvez o mais famoso de tudo, ela é a santa das causas impossíveis. A história dela acabou juntando vários temas importantes da fé católica, o que fez dela uma figura de devoção muito, muito poderosa. Então, vamos resumir. A gente tem a tumba de uma garota esquecida, uma série de milagres que ninguém consegue explicar direito e uma história que de repente conecta todas as poucas pistas arqueológicas. A jornada de Filomena saindo do completo anonimato para ser venerada no mundo todo deixa a gente com uma pergunta bem forte, né? Até que ponto a fé não só interpreta a história, mas tem o poder de criá-la? Fica aí a reflexão.